Ao vivo, Pai São Jesus. A palavra de Deus, ela diz assim, o texto lá em Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Quero no YouTube notificar um pouco também. Às vezes demora um pouco para chegar a notificação. A Bíblia diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se canse, nem se fatiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Esse texto ele traz um certo alento, né? Nos momentos de dificuldade, sobretudo momentos de cansaço, momento onde nos sentimos exaustos, espiritualmente falando, psicologicamente falando e até fisicamente. Nessa hora, saber que existe um Deus, de alguma forma, que só Ele tem condições de fazer, renova as nossas forças, nos recarrega a nossa bateria, né? Porque às vezes a gente fica no modo econômico, né? Estamos descarregados, não temos condições de fazer mais nada, não temos condições mais de continuar, e o desânimo vem, a desesperança vem por conta até mesmo dessa fraqueza, que é normal, cansativo. A vida quanto cristão não é uma vida fácil, nós não temos comunhão com o mundo, nós não temos comunhão com as coisas dessa terra, e naturalmente isso é remar contra a correnteza, né? E quando se rema contra a correnteza, há um gasto de energia muito grande. E viver o cristianismo é isso, viver o evangelho é isso, buscar ao Senhor é isso, estar na presença dele, atravessar um deserto de restauração de vida, de transformação, de libertação. Cansa e cansa demais. Esse texto que nós lemos de Isaías 40, Deus ele traz um ânimo para o povo. Não só uma palavra que traria um alento, um consolo, um fortalecimento, mas ele renovava, reafirmava a fé do seu povo. Ele já começa consolando o povo no primeiro versículo. Isaías 40, no versículo 1, ele diz: consolai meu povo. Eu acho bonito o versículo 2, que ele diz: olha, falai benignamente. E às vezes a gente só espera só pedrada, né? De todas as partes. Porque na verdade, muitas vezes o que recebemos é isso: pedrada de todas as partes. Acusações, julgamentos, afrontas, injustiças, palavras duras. E aí, muitas vezes temos até medo de ouvir do Senhor alguma coisa, né? E vir uma tijolada também, né? E às vezes Deus ele quer falar no nosso coração, trazer uma palavra mansa, fortalecer, falar benignamente ao nosso coração, para tirar toda a tristeza, tirar todo o cansaço, tirar todo o fardo, todo o jugo. E Deus ele faz isso nesse capítulo. Ele fala benignamente. Ele prepara um caminho para o seu povo e ele exalta aquilo que está batido e abate aquilo que foi exaltado erradamente. A glória dele manifesta no capítulo 40. Você lê diversas vezes a expressão voz, a voz, uma voz que clama, uma voz que muda os cenários. Uma outra expressão também é que o Senhor ele vem forte, ele virá, o Senhor virá, o Senhor falará, o Senhor guiará, o Senhor ensinará. Esse texto é um texto onde Deus ele mostra todo o seu leque de providência, o seu leque de cuidado para com o seu povo, em meio às provações. Deus ele sabe das provações que nós atravessamos, dos dias ruins, domingo, final de semana. Você talvez esteja indo para a igreja, ou talvez que hoje você vai ouvir esse áudio, já tenha voltado da igreja, ou não vai para a igreja hoje, mas um dia ruim, talvez seja um dia ruim, talvez seja um dia de angústia, um dia de tristeza. Mas Deus, da mesma forma que ele trouxe o renovo, ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Ele multiplica as forças.
Não é só multiplicação de pão e peixe que ele faz, é de força, de vigor. Os jovens se cansarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas, como asas de águia. A águia é um animal que voa em elevadas alturas. Aquele que espera no Senhor consegue alcançar esse nível, essa altitude, que é uma altitude que nos tira da esfera humana, uma altitude que nos tira da limitação do nosso olhar, da limitação do nosso medo, da limitação da nossa ansiedade, da limitação das lutas, das dificuldades da vida cotidiana. Isso tudo fica para baixo, eu já comentei isso aqui diversas vezes. As lutas ficam abaixo, o Senhor nos faz andar altaneiramente. Então hoje, mais um dia, Deus ele quer te levar a essa dimensão. Ele quer te levar a esse consolo, que ele já começa dizendo no capítulo 40, consolai o meu povo. É uma ordem. Essa ordem que ele dá é a ordem que o seu próprio Espírito cumpre. A palavra de Deus, ela nunca anda vazia, ela nunca anda sozinha, ela sempre anda junto com a ação do Espírito Santo. Quando Ezequiel lá profetiza, o Espírito Santo vai lá e faz reviver. É o Espírito quem sopra, né? E faz aqueles ossos se tornar um grande exército com vida. Então, tudo que Deus fala produz um efeito. O Espírito Santo ele é o agente que age, que move, que transforma. O Senhor falou ao seu coração, Ele te deu uma palavra, está te dando uma palavra agora. Ele falou alguma coisa contigo nesse final de semana, falou alguma coisa contigo nessa semana. Meu irmão, Deus já está fazendo. A palavra de Deus é diferente da nossa. Aquilo que nós falamos não necessariamente, ou na verdade quase nunca, vem junto com uma atitude. Já a palavra de Deus, ela vem junto com uma atitude. Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Então, Ele te dá vigor. É Ele quem te fortalece. É Ele quem te põe de pé. É Ele quem tira toda a aflição. A angústia é algo muito ruim. Nós nos sentimos limitados. Nos sentimos presos. Nos sentimos como se você não enxergasse uma saída. Eu sei como que é isso. Nós não enxergamos saída no meio da angústia. São amarras que nos prendem. A gente olha a situação, a gente só vê paredes, só vê possibilidades, só vê obstáculos. Parece não ter como sair daquilo. Por isso que o texto diz, né, que o Senhor nos faz voar com asas de águia. Correr e não se cansar. Caminhar e não se fadigar. Talvez hoje você esteja assim, né? Olha, não dá para dar uma de super-homem ou super-girl no meio da provação, no meio do deserto. Não dá. O primeiro passo para poder ter o renovo é reconhecer que está cansado. Eu vejo muitas pessoas às vezes que querem dar uma percepção de heróica, mas um tanto quanto ilusória, né? De alguém que é duro na queda, né? Não fica mal, não fica batida, não fica batido, não erra, não dá bola fora, né? De fazer coisas erradas, de cansar, de demonstrar fraqueza. Isso me impressiona, porque eu acho que a grande diferença nossa, quanto servos de Deus, é o reconhecimento das nossas limitações. Você pega aí quantos exemplos que você tem na Bíblia de pessoas que não reconheceram as suas limitações, embora tivessem um monte de virtudes, mas não alcançaram o favor de Deus, como Saul, como Esaú, como Caim. Tantos e tantos exemplos. E outros que reconheceram as suas limitações, os seus erros, as suas fraquezas e alcançaram a graça de Deus, como Abel, como Jacó, como Davi. Diferença. Não é importante, é o que o Senhor não despreza. Uma voz bonita, o que o Senhor não despreza. Uma pessoa que cresceu na igreja, o que o Senhor não despreza. Alguém que leu a Bíblia toda? Não, nada disso. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, Deus ignora as nossas palavras. As palavras, preste atenção no que eu vou falar, né? O que é dito, tão somente palavras, mas aquilo que é dito pelo nosso coração é o que Ele vê. Deus olha para dentro do nosso coração. E aí sim, se Ele vê um coração quebrantado e contrito, se Ele vê alguém ali tocado, sabe, quebrado, né? Às vezes a gente ora mais com o choro, com as lágrimas, do que com as palavras. Isso Deus não despreza nunca. Nunca Deus despreza um coração quebrantado e contrito. Alguém que reconhece a sua fraqueza. Mas que mesmo diante dos cenários
ruins, a pessoa espera no Senhor. Esse que espera no Senhor, ele não se cansará. Aí aqui o sentido da palavra cansar é cansar ao ponto de esmorecer, desanimar, abandonar o Senhor, né? Nesse sentido, é algo definitivo, porque temporariamente todo mundo se cansa, né? Mas definitivamente a gente não se cansa, a gente tem um renovo a cada dia, a gente se cansa e renova, a gente se cansa e Deus nos renova, né? Porque esperamos nele, aguardamos, né, o livramento, a operação, os milagres dele. Esperar em Deus é fácil? Não, irmãos, não é fácil. Até mesmo porque a gente aprende desde pequenininho a querer resolver da nossa forma, do nosso jeito. Vamos ser sinceros aqui entre nós, né? Às 18h36 agora, horário de Brasília, domingão, né? Se a gente pudesse resolver todos os problemas da nossa vida do nosso jeito, a gente faria isso para onde, né? E aí imagina só que você tem que agora entrou no deserto, entrou numa provação e você aprendeu uma palavrinha que é terrível. E ninguém gosta muito dessa palavrinha. Dependência. E a gente aprende a depender dos outros. A gente vira o Jonathan, Mefibosete, filho de Jonathan, né? E entra na presença de Davi, era um homem coxo, era um homem dependente, que dependia do rei Davi, que vivia à mesa de Davi. É isso. Nós passamos a entrar na presença do Senhor Jesus, a servi-lo, a viver uma vida com ele. Nós reconhecemos a nossa condição de homem, de dependente. Homens e mulheres dependentes de Deus. E depender é difícil. Porque às vezes a gente não quer depender, às vezes a gente quer resolver. Não é verdade? Tem hora que a gente não quer depender, a gente quer resolver. E já repararam uma coisa? Eu vou falar de mim. Todas as vezes que eu resolvi, eu não resolvi, eu piorei. Não sei vocês. Mas todas as vezes que eu não quis depender e eu quis resolver, eu piorei as coisas. Eu só piorei. Eu saí do descanso, saí da confiança. Eu abandonei o refúgio do Senhor e fui tentar resolver com as minhas forças, com a minha mão. Então, olha só, nessa noite, que a tua alma, teu coraçãozinho venha se aquietar em Deus, no Senhor, e confiar. É o Senhor quem renova as tuas forças. E é Ele quem vai trazer as soluções para aquilo que você tem buscado, para aquilo que você tem cada dia suplicado. Confia, tá bom? Logo mais, daqui a pouco, umas 22 horas, eu vou ver se por aí, eu vou ver se eu trago mais uma mensagem ao vivo. Eu peço só a vocês, antes de encerrar essa mensagem, essa palavra, eu peço a vocês que curtam esse vídeo, compartilhem, que comente. Que o Senhor abençoe vocês nessa noite que se inicia. A paz do Senhor Jesus, amados.